em um dia que foi marcado por reações ao novo tarifaço dos Estados Unidos contra o país. O governo anunciou uma ajuda a empresários que serão prejudicados. A estimativa é de que mais de 7 bilhões de dólares em exportações nacionais sofram algum tipo de impacto. Direto para Brasília com a repórter Beatriz Souza. Essa taxação, Beatriz, começa a valer no dia 22, mas o Brasil segue em negociação. Beatriz, bem-vinda, boa noite para você. Oi, Tiago, muito boa noite para você, muito boa noite para todos que estão acompanhando a gente aqui na Jovem Pan. Exatamente, viu, Tiago? Hoje os ministros, então, se reuniram com o presidente Lula, hoje pela manhã, depois tiveram, então, uma coletiva de imprensa, justamente respondendo os questionamentos dos jornalistas e já disseram que não há uma perspectiva de um encontro entre o presidente Lula e o presidente norte-americano Donald Trump, mas confirmaram que o Brasil não sai da mesa de negociação, ou seja, deixando aberto aí essa possibilidade até o dia 22 de julho, que, como você colocou, é o dia marcado então para que comece a valer esse novo tarifaço imposto pelos Estados Unidos de 25%. Hoje os ministros classificaram então esse tarifaço como uma medida injusta, disseram inclusive que as acusações feitas pelos Estados Unidos, de que o Brasil tem práticas comerciais desleais, são acusações infundadas e inverídicas, e que apesar do governo americano ter anunciado ali uma série de argumentações para que esse tarifaço fosse então imposto, o governo brasileiro atribuiu esse tarifaço a uma tentativa de interferir na política nacional, se referindo aí, relembrando as sanções americanas que começaram a ser impostas ao Brasil na época em que o ex-presidente Jair Bolsonaro começou então a ser julgado no STF. Os ministros também destacaram, Tiago, que foram mais de 30 reuniões entre o governo brasileiro e o governo norte-americano. Tem uma tentativa ali também de tirar de campo o que o senador Flávio Bolsonaro tem falado, de que o governo brasileiro, o governo do presidente Lula, não soube negociar com os Estados Unidos, e disseram, inclusive, que em uma das conversas entre o presidente Lula e o presidente norte-americano Donald Trump, o governo americano, colocou na mesa de negociação as terras raras, os minerais críticos, mas que isso foi descartado, foi recusado pelo próprio governo brasileiro. Então, as medidas anunciadas hoje, como você falou, foi justamente esse programa de apoio que o governo vai lançar para poder ajudar aos empresários que vão ser afetados com esse tarifaço de 25%. É um programa bem parecido, associado ao programa Brasil Soberano. Destacaram que mais de 2.400 empresas vão ser diretamente afetadas por esse tarifaço de 25%, e os setores mais afetados são justamente a madeira, máquinas, equipamentos elétricos, móveis e produtos cerâmicos. A gente tem uma fala, inclusive, do ministro da Fazenda, Dário Durigan, que participou dessa reunião com o presidente Lula antes da coletiva de imprensa. Vamos ver o que ele falou. Primeiro, a gente precisa colocar em pratos claros que se trata de uma interferência indevida externa. E é inadmissível, do ponto de vista do governo, essa interferência externa, seja ela política, seja ela econômica, seja ela uma forma qualquer de afugentar e constranger o Brasil, as famílias brasileiras, os empresários e os trabalhadores brasileiros. É inadmissível que isso aconteça nessa altura do campeonato. A política econômica de um país, ela é feita para os seus cidadãos, não para atender o secretário de Estado de um outro país, sinalizando com o programa de governo de transição para atender às suas prioridades estrangeiras. Pois é, Tiago, o ministro da Fazenda deu poucos detalhes sobre esse programa que vai ser lançado, parecido com o programa Brasil Soberano. Disse que vai ser feito um levantamento do gasto estimado para esse programa, ainda não foi feito, vai ser feito e deve ser anunciado, mas que seguirá em diálogo com esses setores mais afetados por esse tarifaço. Ele destacou também que o lançamento desse programa vai ser planejado com todo o compromisso fiscal. Outro assunto destacado nessa reunião
reunião ministerial e também nessa coletiva de imprensa foi justamente a lei da reciprocidade. Essa lei que foi aprovada no Congresso Nacional no ano passado, que permite o Brasil de adotar medidas de resposta, né, aos países contra essas ações unilaterais, que é o caso do que aconteceu com os Estados Unidos nessa taxação ao Brasil. A resposta do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, foi a seguinte, que é o presidente Lula que vai decidir quando usar, como usar e se de fato vai ser usada então essa lei da reciprocidade. Inclusive foi questionado, Tiago, sobre a possibilidade de uma retaliação, se teria uma retaliação do Brasil aos Estados Unidos. Alckmin respondeu o seguinte, não há retaliação, o que existe é uma lei que defende o interesse nacional, citando então somente essa lei de reciprocidade, mas destacando que quem vai decidir se vai usar, como usar e quando será o presidente da República, o presidente Lula. A gente tem também uma fala do vice-presidente Geraldo Alckmin, vamos acompanhar. Então, a medida é extremamente injusta e descabida, porque os argumentos levantados na seção 301 não têm parte de uma base totalmente falsa, não tem menor justificativa. Nós temos uma lei, que é a lei da reciprocidade, aprovada por unanimidade no Congresso Nacional, aprovada por unanimidade e que o governo, no momento adequado, saberá como implementá-la. O governo terá um programa de apoio aos que aqui dentro estão labutando, trabalhando e que tenham aí problemas. E a Apex, o BNDES, a BDI, vão fazer um empenho redobrado para a gente abrir novos mercados, conquistar novos mercados e crescer ainda mais o comércio exterior.